Muito bom falar contigo, hein? Obrigada pelo convite, vai ser ótimo. Nada. Parabéns pela iniciativa, né? Porque eu acho que a informação hoje em dia é a nossa arma, né? Informação de Não, qualidade. eu que te agradeço, porque eu sou um fã seu, você sabe disso, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Sempre que precisa, eu estou te perturbando, pedindo ajuda, você sempre me atendendo muito bem. Então, assim, não tenho palavras para agradecer tudo que você faz aí e fez por mim ao longo desses anos aí no futebol, principalmente, né? Imagina, o nome disso é parceria, né? Somos parceiros. Você me ajuda, eu te Verdade. ajudo e a gente está no mesmo barco. Você sempre foi um defensor aí da psicologia do esporte, sempre abriu espaço para a gente, acreditou no trabalho. Então, eu devo muito a vocês que não são da área da psicologia, mas que sabem da importância de ter esse cuidado também, né? Da parte emocional. Então, é muito importante vocês abrirem e levantarem a nossa bandeira também, né? Porque a gente falar que o nosso trabalho é importante é uma coisa, mas vocês abrirem espaço é outra. Então, Ah, muito não, bacana. Eu que verdade. agradeço aí pela parceria, viu? Não, Muito você bom é mesmo. fantástico, sou teu fã. Ih, teu E irmão assim, aí. é o Luiz aí, ó. Beijo, Então, querido. então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do assunto de hoje, a gente vai falar. Na verdade, o motivo da live surgiu exatamente pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? Momento complicado, momento difícil. Nada melhor do que ter uma psicóloga com a gente, né? Que é um momento tão especial, onde a nossa cabeça não para, né? Com muitos questionamentos, muitas dúvidas. E assim, eu acho que o papo hoje vai ser muito interessante em razão disso, né? A gente vai falar sobre o autocuidado, ela vai explicar melhor o que é isso. Então, assim, espero que vocês curtam. Não, Adriano? Acho que o papo vai Gente, ser muita bacana coisa hoje, né? querida. Ah, Dudu, fisioterapeuta, Egídio foi meu atleta no Flamengo, Thiago, É, parceiro. Nossa, gente, muito feliz. isso. Muita, Muito legal muita ver gente vocês boa, né? É aí. muito legal fazer isso, porque também você reúne muita gente, né? Mesmo afastado, aproxima, né? É a Então é muito legal, conexão, né? né? Muito bom, É muito verdade. bom. Legal Muito ver bom, gente né? querida aí. É verdade. Ó, o Marquinhos aí, treinador do Sub-20, do Botafogo também. O Bacana, Elinho, nosso bacana. coordenador. Botafogo tem um Galera, gente grande boa. Paulo lá, dando apoio lá emocional, né? Paulo Ribeiro, Isso. nossa referência. Tá lá fazendo um Então, trabalho muito Zé bacana. Ricardo aí, ó. Zé Ricardo. Ô, Zé, Entrou aí, ó. O Zé vai estar amanhã, é isso, na live? Isso, amanhã é do O Zé Ricardo. Zé é fera, né? Eu sou Maravilhoso, ferinha, ele né? é o fera. Amanhã que vai Ele é, ser. Ele é um ele é nota um querido. milhão. Teve lá no nosso evento ano passado, lá no Encontro de Psicologia do Esporte, foi uma das Ele é muito melhores diferenciado. palestras, né? Estão Verdade, falando ele é aqui que o demais. Egídio, ó, estão falando aqui que o Egídio deu trabalho. Teu irmão falou que o Egídio deu trabalho. Eu não posso, a ética não me permite. O Egídio tá aí, ele não pode se defender. Qual atleta que não dá, né? Mas enfim, vamos lá. Verdade. Então vamos lá. Adriano, eu queria que você começasse falando pra gente o que na verdade é o autocuidado e a importância de desenvolver esse hábito. Queria que você falasse um pouquinho Então, sobre isso. eu achei, quando você me pediu, né, para falar, Otávio, da live, a gente fazer esse encontro, a parte emocional está muito em voga, como você falou, é um momento único que a gente está vivendo, sem precedentes, então até para a nossa área, né, nós como profissionais da saúde, está sendo um desafio a gente entender como é que está sendo o comportamento humano nesse momento. E aí, quando você me pediu para falar do aspecto emocional, eu falei, poxa, o que eu posso contribuir dentro do meu conhecimento, né, como psicóloga e, mais especificamente, como psicóloga do esporte, dentro desse cenário, que é tão novo para vocês quanto é para mim e para todo mundo. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça é pensar que tudo que está sendo vivenciado está impactando a gente de uma forma geral, não só os atletas. É diferente quando eu recebo um atleta com uma determinada demanda. Ah, Adriana, eu estou ansioso porque eu vou competir no final de semana. E vai ter uma competição, um jogo muito importante. Ô Adriana, só um minutinho te cortando Sim, aqui, que eu sim. acabei que eu pulei. Eu queria só que você falasse um pouco da tua vivência no esporte, com quem você trabalha. Você Sim, trabalhou com atleta olímpico, não trabalhou com atleta olímpico? Gostaria que você sim, falasse sim. para a galera entender também o que você é, né? Você é fera. Nada, sou ferinha, sou ferinha. Gente, tá, Rogério tá aqui, Rogério tem um livro, ele foi, eu não sei se ele tá no futsal ainda, se tiver, Rogério, por favor, me corrija. Rogério, a gente É no escreveu, beach ele escreveu um soccer, livro, não? Ele tá isso, no beach soccer agora, tá no Rogério beat Vilela, irmão do soccer. Robertinho. Ele escreveu um livro, eu tenho um capítulo no livro dele, gente, muito tempo atrás, muito bacana. Então A tive Mauricinho essas. tá aí na área também, ó. Cadê? Mauricinho do Flamengo. Maurício, bacana, Maurício treinador. Aí, também. Ah, é muito bom. Isso. Então, assim, várias pessoas que estão aqui
tiveram alguma participação na minha vida profissional. Então, como eu falei, eu sou psicóloga do esporte, eu já milito nessa área, vou ter que falar, né? 20 anos, mais ou menos. Comecei no Flamengo, então muita gente boa que está aí prestigiando. Eu tive a oportunidade e a honra, né, de conhecer através do trabalho do futebol. Então, eu tive uma passagem de 12 anos com as categorias de base. Ah, Mari, minha amiga querida, não tem como não ficar vendo os comentários, né? Mas, enfim, muita gente. Mas, e aí eu tive uma passagem também com o esporte olímpico. Então, a minha experiência fundamentalmente é com atletas de alto rendimento, né, que a gente chama. Apesar que no futebol eu tive a experiência com as categorias do mirinzinho até os juniores, mas a gente sabe que a exigência é tão grande quanto, né? A cobrança desses meninos é muito grande. E trabalhei com a seleção brasileira de judô. A gente fala em ciclos, né? Nos ciclos olímpicos. Então comecei em Atenas com eles e fui até o Rio agora 2016. Trabalhei também com nado sincronizado, com a seleção de nado, que agora é nado artístico. Trabalhei desde 2008 até também a Olimpíada de 2016. Então, hoje eu atendo em consultório, também sou professora, dou aula num curso de formação em psicologia do esporte, que é aberto a todos os profissionais, já fica o convite. Então, a gente já teve atletas, já tivemos treinadores, fisioterapeutas, que é o CEP, coordenado pelo Paulo. É uma turma muito bacana, acabou de formar, acho que é a 9ª turma, se não me engano. E sou doutoranda na PUC, eu tenho mestrado em Ciência da Motricidade Humana, especialização em Psicologia do Esporte e Teoria Cognitivo-Comportamental, e estou estudando agora a parte de motivação, que é o que sempre me encantou e me encheu os olhos, né? Então, o clima motivacional, né? O que está inserido nesse ambiente do atleta, que motiva ele a estar fazendo a prática dele. Então, termino meu doutorado esse ano, se Deus quiser, se o vírus não atrapalhar. Então, um pouquinho dessa experiência. Hoje eu estou no consultório e já tenho dos atletas, tenho atleta de hipismo, tenho tênis, futebol, nado, tiro esportivo. Então, eu estou tendo essa demanda mais em consultório, né, de forma particular. E tive a honra de conhecer você, Thiago, e teu irmão Luizinho, então nem se fala, né? Quando a gente fez lá aquela clínica da CBF, né, e vocês montaram uma equipe interdisciplinar, então foi mais uma passagem, um histórico na minha vida que eu aprendi muito, foi muito legal, muito bacana. Mais ou menos isso, então, acho que sabe tudo. Show. Se ficar aqui falando do teu currículo, a gente vai ficar até amanhã. Então vamos lá continuar no autocuidado, né? Conclui aí. Então, a gente estava falando sobre o tema e aí eu, enfim, comecei a falar e as pessoas foram entrando. Por que a escolha desse tema? Porque quando, né, o Otávio me pediu para falar sobre alguma coisa do aspecto emocional, a gente, né, até botou o título foi Equilíbrio Emocional, e aí me veio a ideia do autocuidado. Eu há pouco tempo falei, né, Bruno, eu falei há pouco tempo da ansiedade, então, assim, muita coisa está sendo falada, principalmente agora nessas lives, né, nesses meios de comunicação. E aí eu pensei, poxa, então eu acho que eu vou falar do autocuidado. E o que é esse autocuidado? O autocuidado é alguma coisa que é atemporal, não é alguma coisa desse momento. Então é um conjunto de atitudes que a gente pode ter com a gente mesmo que cuidem das nossas necessidades. Então são atitudes que visam atender necessidades não só da nossa mente, mas também do nosso corpo. Então, é algo que transcende a ideia de atleta, né? Então, assim, não são só os atletas que hoje precisam ter o autocuidado. A gente, como indivíduo, é muito importante ter esse cuidado de ter o autocuidado. Entendendo, Otávio, assim, que o autocuidado ele não é sinônimo de egoísmo, porque a própria nomenclatura, né, a terminologia, pode dar a entender que é aquele sujeito que só pensa em si, e pelo contrário, né? Tem algumas atitudes quando a gente pensa nas esferas que são bem altruístas, né? E que fazem bem, que alimentam não só o nosso corpo, sim, mas também a nossa mente. Com certeza, e isso para o esporte é muito importante, né? O autocuidado no esporte, né? Exatamente, né? O atleta, ele tá, principalmente o atleta de alto rendimento, ele está o tempo todo, né, no seu limite máximo de exigência física, de exigência emocional, níveis de estresse, cobrança interna, cobrança externa, é o clube, é o treinador, é o empresário, né? Então tem vários atletas aí que podem falar disso melhor do que eu, mas eu acompanhei um pouquinho disso. Então estar atento, se é um momento, como eu falei, o autocuidado ele é atemporal, ele deveria existir o tempo todo,
Mas se talvez a gente pode tirar alguma coisa de positiva desse momento específico que todos nós estamos vivendo por conta da pandemia, é ter essa preocupação maior com esse cuidado. Então, se eu nunca parei para prestar atenção no que eu preciso fazer de coisas que me fazem bem, eu acho que é o momento da gente dar essa parada e prestar um pouquinho de atenção nisso, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E para o atleta não é diferente, né? O atleta está inserido nesse contexto tanto quanto nós. Então para o pessoal entender melhor, né, e ficar mais claro, seria legal você falar das quatro esferas do autocuidado, para ficar mais claro para o pessoal. Legal, tem gente aí concordando, que bom. Eu acho que assim, quando a gente pensa no autocuidado e estudando sobre isso, na verdade é um termo que nem surgiu na psicologia, mas ele faz muito sentido quando a gente pensa exatamente nessas 4 esferas que você falou. A gente pode dividir e pensar ele de 4 maneiras, né? O sujeito de uma forma holística, global, e entendendo que existem essas 4 esferas. A primeira delas é uma esfera física, e aí está inserido nessa esfera física a questão de atividade física, a questão da alimentação, hidratação, a questão do sono, né? Então, todo o cuidado que a gente tem com o nosso corpo estaria dentro dessa esfera, da esfera física. Entendendo Então, que, assim, só desculpa, um posicionamento meu, a gente não dissocia mente e corpo. Então, mesmo que seja uma necessidade física, por exemplo, eu preciso cuidar do meu sono nesse momento. É alguma coisa que tem um impacto emocional muito grande, né? Porque eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Pra vocês terem uma ideia, assim, uma noite mal dormida já impacta assim, em 30% a chance de você ter algum tipo de ansiedade. Então tá tudo interligado, a gente não consegue, não é indissociável. Quando a gente falar dessas 4 esferas, uma delas é emocional, mas está tudo interligado. Então o sono pode ser um exemplo disso. Desculpa, eu te cortei, fala. Não, eu que te cortando. Não, porque eu acho legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas não têm dimensão da importância desses aspectos, né? Da alimentação, se ouve muito falar, até o pessoal, mas sono e hidratação. Sono e hidratação, importantíssimo você estar falando disso, né? Porque a gente fala lá, a gente vê na prática, no dia a dia, e você como psicóloga, entrando num tema, né, falando do autocuidado e abordando esse assunto, é muito bom pra gente, entendeu? Fortalece ainda mais. Ainda mais para o atleta, né? Assim, eu acho que o atleta necessita, né? A gente sabe que o sono tem uma função reparadora, não só da parte neuromuscular, da parte de recuperação de treinamento, regeneração e tudo mais, mas essa questão mesmo emocional, como eu falei, né? Assim, é o tempo que você tem para se dedicar a você se preparar para o dia seguinte. Então, uma noite mal dormida, e foi o que eu falei, se é o momento da gente talvez prestar atenção nisso, bom, minha vida está super corrida, eu era atleta, né, treinava de manhã, à tarde, estudava, e não dormia direito. Então, agora você pode dormir direito, você pode ter um mínimo de horas, e aí tem algumas pesquisas que são controversas nesse sentido, né, se são 8 horas, ou é muito individual, quanto tempo é necessário para esse sono reparador. Mas o importante é você acordar e sentir, bom, tive uma boa noite de sono, estou me sentindo revigorado. Então, eu acho que vale essa chamada para os atletas que eventualmente estão aí acompanhando a gente, ficarem atentos a isso, que o sono ele tem uma função muito importante, né? A gente chama isso de higiene mental também, né? Legal, é porque nós lá onde a gente trabalha, lá você conhece lá na Interfoot, nós fazemos isso, os meninos chegam até meia hora antes do treino, então assim, e saem às vezes um pouco mais tarde, que eles têm que responder, né, essas questões, né? Então a gente pergunta sobre o sono, como foi a noite de sono, quantas horas dormiu, se acordou disposto. Então a gente faz uma série de perguntas no pré-treino e no pós-treino, exatamente para a gente ter esse controle, né? A cor da urina. Então isso tudo é educação, na verdade, né? É você, como a gente falou, é criar hábito. Exatamente, é o criar hábito. O nosso menino lá com 10 anos já começa a fazer isso. Lógico que a gente sabe que no início ali eles vão errar muito, vão falar o que o coleguinha fala e tal, mas isso é uma educação. Você imagina quando esses meninos chegarem mais na frente. Então, assim, é muito legal você estar falando isso. Exatamente. E vai saber a importância, vai se conhecer mais, vai conhecer seu corpo, vai saber o porquê que ele faz aquilo.
O Luizinho está Muito legal falando, você assim, ele colocar isso. saber por que que ele está fazendo e qual o impacto que isso vai ter, né? E assim, os seus meninos, eu lembro disso do aplicativo que até determina a condição de carga de treinamento, a disposição, a motivação, né? A gente sabe que dependendo do seu estado emocional e físico naquele dia, o rendimento não vai ser igual. E aí você é um estímulo que você dá para esse atleta para ele prestar atenção nele. E que é exatamente o que não é estimulado, né? Eu lembro das conversas que a gente tinha lá com o Luciano e tal. O atleta, ele não é estimulado a pensar. Então, se o meu trabalho, fundamentalmente, é ele saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, se ele não é estimulado a isso, ele não aprende. É o que você falou que é o hábito. Se ele tiver o hábito, né, desses comportamentos que a gente chama de comportamentos saudáveis, ele tem uma vantagem muito grande, né, em cima de outros atletas por Com estar certeza. cuidando dessa parte, dessa questão do autocuidado. Então, essa é a primeira esfera, que é a esfera física. Legal. O nosso fisioterapeuta, só rapidinho, nosso fisioterapeuta aqui contribuiu aqui, o fisioterapeuta já puxou para o lado dele, né? Mas falou exatamente tão importante quanto a lesão, né? No aspecto físico. Então, assim, relacionado ao sono e tal. Então é bem legal ele também estar contribuindo aí com a gente, João, fera. Bem bacana. Legal, João, porque é exatamente isso, né? Tá tudo interligado. Então, o estresse impacta na incidência de lesão. A gente sabe que quanto maior o nível de estresse, maior a probabilidade do atleta ter algum tipo de lesão. Então, essa questão do monitoramento, né, do sono, da alimentação, do que vocês fazem lá, é primordial para desenvolver essa questão do hábito. Legal. E anda em paralelo com a questão do autocuidado, que é uma dessas esferas também, esfera física. Botafogo Sub-20 também faz. O Marcos botou aqui também, contribuiu. Legal. E o Rogério Vilela está perguntando se eu senti falta do trabalho psicológico quando jogava. Por isso que ele é assim hoje. Você acha que ele é assim por quê? Porque ele não teve a Adriana na vida dele nessa época. Verdade. Não, mas faz falta sim, faz muita falta. Você foi atleta do Zé Ricardo? Fui. Nossa, coitado. Meus pêsames, Luiz também, coitado. Luizinho também. Faz parte, assim. A gente é uma área nova, então, assim, hoje existem os psicólogos, recorram a nós, por favor. Exatamente. É muito importante, é muito importante. Mas vamos lá, continua. Então, falamos da esfera física, aí chegamos na esfera emocional, que é a minha área, então, como eu falei, não dissocia, mas a área emocional estaria ligada, então, a atividades que dão prazer, que te trazem humor. Essa questão do equilíbrio emocional, você está ligado e antenado a tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, como as situações impactam nos seus comportamentos. Então, isso para o atleta é fundamental, né? E ainda mais numa situação que a gente está vivendo. Então, cancelamento de competição, cancelamento de treino, né? Diminuiu a intensidade de treinamento. Então, quais são as atividades e quais são os comportamentos saudáveis que eu posso ter comigo mesmo que me levem a esse equilíbrio emocional? Eu estar mais tranquilo, eu estar menos ansioso, menos estressado. E aí uma coisa muito importante aqui, até um parênteses aqui, eu fico muito preocupado com a banalização de estratégias, dicas e orientações, né? Por mais que aqui a nossa intenção seja ajudar, né, com a informação que eu tenho da minha experiência, a gente tem que olhar cada caso a caso, porque se eu buscar, por exemplo, vou dar um exemplo na área emocional, se eu chegar para o meu atleta hoje, como eu falei para um hoje no atendimento, eu falei, olha, o que hoje te distrai de uma forma positiva e que te traz um sentimento bom? Tem alguma música que você gosta? A música que é para ele pode trazer sentimentos positivos, para outro não. Então, a gente tem que sempre olhar para essa individualidade, né? Os atletas, eles têm necessidades diferenciadas. Então, uma mesma técnica, uma mesma estratégia para um atleta não necessariamente vai funcionar para outro. Nesse período agora de pandemia, eu estou tendo duas estratégias. Alguns atletas nessa parte emocional, eles estão querendo realmente estar em contato com a preparação mental. Então, Adriana, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, eu tenho atletas, enfim, de N modalidade, não vou citar aqui nomes, por uma questão ética, mas eu posso analisar o meu adversário, esporte individual, né? Posso ficar vendo vídeos, eu posso melhorar minha parte tática, eu posso mentalizar algum tipo de movimento. Então, você tem como substituir e adaptar. Eu acho que essa é a palavra, né? É a adaptação do que você está tendo hoje como uma condição que foge ao seu controle.
Então, é aceitar que Sim. existe essa condição, isso faz parte da esfera emocional, e adaptar dentro daquilo que é E, possível. e na verdade, Adriana, é uma realidade do atleta, né? É ele se superar a cada dia, né? Não tem jeito, né? A cada É, dia ele tem que estar se superando. Então, assim, já é uma característica do atleta. Então, aquele que consegue, nesse momento de dificuldade, né, conseguir ter mais habilidade para sair dessa situação, ele já larga na frente, né? exatamente, porque isso aí a gente está pensando a médio e longo prazo, né? Até perguntaram aqui essa questão de atletas que estão com índice, né? Classificação. É, É alguma coisa que, assim, agora não dá para a gente pensar nisso, porque na medida em que existe um fator que é a imprevisibilidade, a gente não tem o concreto, a gente não tem, a não ser a Olimpíada, né? Que agora já se sabe uma data, então você consegue minimamente planejar. Essa questão da organização da rotina, ela também vem para isso. Então, eu me programo para o atleta funciona em cima de periodização de treinamento. Então, ele tem a competição-alvo, ele vai treinar para tal competição, e aí tem as fases classificatórias, tem seletiva, tem uma série de questões. Na medida em que a gente não tem o concreto, a gente não tem a informação, a gente não tem como lidar com isso, né? Então não adianta ficar verdade. com perspectivas e projeções se a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Então, quando acontecer, é sentar, se você tiver uma equipe interdisciplinar, tiver o seu Perfeito. treinador, o preparador físico, e ver com ele as melhores ações, assim, porque o treino, todo mundo vai perder, né? É o que a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Essa parte emocional, parte física, todo mundo vai ter uma perda, necessariamente, né? Por nível de intensidade, mas todo mundo vai estar na mesma condição. E aí é o que você falou. Esse atleta que entende o que eu posso melhorar na condição que eu estou. Estou dentro de casa, não estou tendo treino. É a parte mental que eu posso agora, então, investir um pouquinho mais? Posso fazer, então, uma meditação? Eu posso recorrer a um psicólogo? Hoje tem vários profissionais oferecendo serviços até para dar esse suporte de uma forma gratuita ou então de uma forma de contribuição que possa ser viável. Então, é entender nesse momento o que eu consigo controlar, que são as minhas ações, e o que eu não controlo, que é planejamento, é calendário, é competição. São coisas que estão fora do meu alcance, né? Fora do meu Muito, controle. e muito bom você falar isso, porque isso serve para todos nós, né? Não só para o atleta, né? Mas para todos nós que fica sem saber o que, que é, aí começa a entrar numa paranoia, começa a entrar num desgaste emocional que não vai te levar a nada, enquanto não tiver solucionado, né? A gente não pode fazer, a Uhum. gente não tem o que fazer, né? Na Não, verdade, né? exatamente, assim, é o que eu falei, a palavra de aceitação é aceitar a condição. Existe uma condição hoje, que é né, uma pandemia, um vírus, que requer que nós estejamos reclusos, em isolamento, Perfeito. né, afastados. Então, isso é uma condição. Então, primeiro eu preciso aceitar que isso está acontecendo. Agora, se isso vira um motivo para eu começar, nossa, mas então, poxa, só tem notícia ruim, e você não filtra a fonte, a origem das informações, você entra num looping e aí realmente fica muito difícil, aí vem um transtorno emocional, vem alguma coisa patológica, uma ansiedade, uma depressão. Então, quem já tem uma predisposição ou quem já tem a patologia, né, ligada a isso, aí fica muito mais difícil, você potencializa, entendeu? Então, por isso que essa Com certeza. necessidade da gente estar atento e é quase que uma ação preventiva, né, nesse sentido, para evitar com que, Fantástico. e é o que eu estava falando, assim, as pesquisas mostram, né, nessa área da parte emocional, que muitas vezes o efeito de uma quarentena, né, de uma pandemia, eles aparecem meses depois. Então, se agora a gente toma essas medidas em prol desse autocuidado, desse equilíbrio emocional, a gente está mitigando, né, minimizando as possibilidades de alguma coisa lá na frente aparecer, porque pode Pô, não ser muito bom. imediato, né? Pode não ser Muito bom você imediato. falar isso, muito bom, muito bom. Quem está aí vendo agora ficou importantíssimo você falar isso, porque muita gente não sabe, né? E legal ouvir Exatamente. isso de você, de uma especialista. Ó, Maurição aí, Uhum. valeu, Maurição, obrigado pela moral aí. Uma Oi, honra foi minha, pô. Maurício. Mas vamos lá, vamos continuar. Galera, pode ir mandando pergunta aí, a gente vai parando sempre que der. Beleza? Tem alguém que perguntou aqui não sei se você conhece, Trancoso, né? Em É o relação ao João, fator. é o Físio. Em Deixa eu ver aqui. relação a alguns atletas que podem relatar o limiar de dor, que em avaliação física não encontramos resultados sugestivos de lesão. Ah, ele está reforçando a questão do suporte, né? É João o nome dele? É João, é. Então, João, a dor é o único fator ainda que, em termos de pesquisa, não se conseguiu
elaborar um instrumento, né, um aparelho que meça dor, né, porque existe o componente emocional. Então, é muito importante essas áreas estarem atreladas, né, interligadas, como você falou, além de ser multidisciplinar, ser interdisciplinar. Porque muitas vezes a origem da lesão pode ser de fundo emocional, com certeza. A gente tem várias doenças que, não só com relação ao atleta, né, que quando você vai ver, elas têm um fundo emocional e a origem delas está aí, né? Então, é super importante mesmo. Legal. Bom, Bom, falei da esfera emocional, né? Isso. E aí a gente chega na terceira esfera, que é a esfera social. Então, falei da esfera física, da esfera emocional ou psicológica, né? E aí a gente chega na esfera social. Essa esfera social, com relação ao autocuidado, ela tem muito a ver com a nossa, quando a gente pensa na teoria da biologia evolucionista, né? Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de contato, nós somos seres sociáveis. Só que você imagina num momento em que esse contato ele não é possível, né? Que a orientação é que fiquemos em casa, que não tenhamos contato com as pessoas. Então, o que a gente vê dentro do autocuidado na esfera social como estratégia para que isso possa ser atendido, se é uma necessidade sua? Então, as orientações são várias, assim, você tentar minimamente ter, é o que eu falo, né? Você está isolado fisicamente, mas não significa que você precisa estar desconectado. A conexão emocional e social ela é muito importante. E ela pode ser alimentada e pode acontecer de diversas formas. Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Você imagina, Otávio, se fosse há anos atrás, que não existia WhatsApp, não existia... Eu não sei, assim, não consigo pensar nesse cenário. Se o cenário hoje já não é favorável, imagina tempos atrás, sabe? Então, hoje, usa a tecnologia a teu favor. Então, assim, tem muita gente usando videoconferência, faça reuniões com seus amigos. Hoje tem os cantores, né, fazendo lives. Então, é aquele momento que, minimamente, se você der 1 hora de desligada de tudo que está te afetando, você está se conectando socialmente com as pessoas, você está conversando, se apoiar nos seus familiares, né? Então, buscar essa conexão social é uma necessidade primária, básica do ser humano, né? Nem do atleta, é do indivíduo. Então, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de todos nós. Então, essa parte social é exatamente isso, você se conectar estando com a distância física, mas não estando desconectado, buscar essa conexão para ter essa parte social preenchida também. Então, para os atletas, eu acho que, né, buscar estratégias de estar, se for equipe, né, de minimamente, sei lá, uma vez na semana, reúne todo mundo e vamos, sei lá, discutir um filme, vamos falar sobre treino, vamos falar o que a gente está fazendo. Exatamente, né? Então, exatamente. isso esse sentimento de pertencimento, né, de você não interromper isso é muito bacana. Eu sei que vocês têm feito, né, essas iniciativas, sim. né? Exatamente. Os treinadores estão em contato, alguns diretamente com os atletas, outros nossos coordenadores estão com os pais, então depende da categoria e tal. Mas a gente sempre mandando vídeo, fazendo quiz, né, desafios. Então, assim, Legal. sempre movimentando para que o menino se sinta exatamente parte do processo. Ele não pode também, a gente fala desfocar, né, mas assim, criar um distanciamento. E aí depois para ele entrar e assimilar tudo de volta, às vezes é complicado. Uns conseguem, outros não conseguem. Pode até ser que desista, dependendo do tempo. Tem, às vezes, o atleta, os mais novos, né, que ainda estão naquela fase, percam o interesse. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre passando conteúdo, sempre estar próximo deles. Porque que você falou, a gente precisa estar conectado, né? A gente precisa do outro, querendo ou não. E você vê, até assim, eu vou puxar até aqui uma coisa que eu tenho notado, que muita gente tem falado, que são os velhinhos, né? Que os velhinhos estão loucos para sair de casa. Mas muito tem a ver com isso, porque o velhinho ele não está interagindo como a gente na rede social, nessas coisas. Muito velho não curte isso, não é da época dele, não é o momento dele. Então, assim, ele está isolado mesmo. E aí, que o pessoal fala, mas ele quer sair, porque ele não é desse mundo de hoje. Então ele não está acostumado com isso que a gente vive. Isso que você está falando é muito importante, porque, assim, é claro que quando a gente fala, por isso que eu falei da questão das dicas, orientações, cada um tem o seu contexto, né? Então, eu vejo muito assim, estava até falando dos memes, né, que estão surgindo. Eu quero sair dessa pandemia lendo 2 livros, falando inglês, espanhol e francês. Então, assim, só que existem pessoas em condições, tem gente trabalhando de home office, com filho em casa, tem
né, as pessoas idosas que estão nessa situação de enclausuramento, então buscar as estratégias fica mais difícil, né? Então é claro que depende do contexto de cada um. Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. E aí essa questão que você colocou, né, dessa faixa etária aí dos idosos, a gente multiplica por 10 o número de dificultadores, né, em função da reclusão mesmo, né, de não ter o contato. Mas é isso, o que as Verdade. famílias puderem fazer, né, para minimizar isso e tentar trazer um pouco dessa conexão, porque é isso, é uma necessidade que a gente tem básica, né, do ser humano, essa Verdade. conexão. Então, assim, muito bacana a iniciativa que vocês estão tendo, e uma coisa ligada a isso, que eu não falei, que estaria até na esfera, talvez emocional, mas entra na social também, e aí você falando, eu me lembrei, a questão da rotina, né, Otávio? Assim, você criar, é óbvio que, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não ser... Já existe a exigência da situação, né, que nos exige emocionalmente, né? Isso você acabou de citar um exemplo que é a questão dos idosos. Mas assim, criar a rotina que seja, poxa, eu tenho um encontro com o pessoal da minha equipe toda quarta-feira às 6 horas da tarde, vai ter o jogo lá, o quiz, vai ter, eu tenho que acordar a tal hora porque senão a pessoa vai dormir até meio-dia e aí troca o dia pela noite, fica vendo série. E isso não é benéfico, não só para a saúde Legal. emocional, mas para a saúde física. Então, assim, Perfeito. criar esse ambiente de rotina, então, atividade física, né? Assim, eu virei atleta amadora, assim, atleta longe de mim, mas assim, eu comecei a correr e para mim é muito importante porque eu já estava num nível, né, de atlético, digamos assim, que eu perdi agora, obviamente. Então, as pessoas que estão fazendo o suporte da assessoria, eles estão dando treinos que são estímulos parecidos com a corrida, para a gente perder o mínimo possível, mas a gente vai perder. O condicionamento é diferente, capacidade cardiorrespiratória, a parte muscular, mas eles dão estímulos neuromusculares que são parecidos com a corrida. Então, acho que essas estratégias que são bacanas, né? Para a gente Legal. não se desconectar completamente de uma realidade que a gente estava vivendo, né? E não sentir que está enjaulado, enclausurado, não posso sair, estou proibido, porque aí o nosso pensamento determina o comportamento. Se a gente entra Perfeito. nessa, não vai ser saudável e o resultado não é bom emocionalmente, né? Pô, muito bom, muito bom. E a outra esfera? Tem mais uma? Então, tem a última esfera, que é a esfera que a gente fala que é espiritual. E aí, quando eu falo espiritual, ela é uma esfera que as pesquisas mostram que independe de credo, né? Então, seja você católico, apostólico romano, seja você espírita, seja você umbandista, seja você batista, enfim, independe disso, mas está muito ligada à conexão que você tem com as suas crenças, com a sua fé, com a parte de energia, né, como a gente tinha falado. Então, contato com a natureza, que nesse momento está sendo restrito, né, no sentido da recomendação você ficar em casa, mas no que você se conecta? A questão de meditação, então tem muita gente recorrendo à parte das práticas contemplativas, que a gente chama, na psicologia hoje a gente tem o mindfulness, né, que é a atenção plena. Então hoje são práticas de conexão com essa espiritualidade, que é essa quarta esfera, que faz parte desse todo e que atua no desenvolvimento saudável desse autocuidado. Então é entender o que faz sentido para você, com relação à fé. Então, para mim é importante a avaliação, o desenvolvimento autopessoal. Então, eu preciso estudar determinado tema, ou eu preciso orar todos os dias, então vou ter o meu tempo para eu orar e entrar em conexão com essa espiritualidade, né? No futebol a gente vê muito, né, os atletas muito ligados a essa questão espiritualidade religiosa, né? E aí cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, mas a gente sabe o poder e a força que isso tem, até em termos de energia mesmo, né? Muito Então, legal. quanto mais positivo for, e o positivo não significa alienado. Eu acho que isso é importante também, porque existe hoje um movimento que a gente chama de positividade tóxica, né? Então, você tem que estar sempre bem, você tem que estar feliz, você tem que estar produzindo. Gente, calma, sabe? Assim, nesse momento, não exija isso de você, tá? Tudo bem você ter medo, tudo bem você ter ansiedade, tudo bem você ficar frustrado, tudo bem você ter incertezas, você ter dúvidas. Então, quando eu falei de aceitação, é isso, assim, é aceitar, assim, eu identifiquei o que eu estou sentindo, o que esse sentimento me diz. É o que a gente vê, assim, o atleta,
às vezes ele está numa atividade, né, tão intensa de treino, então ele come, ele dorme, ele treina, ele estuda, que ele não para prestar atenção nesses sinais, sejam eles da esfera física, né, da esfera emocional, da esfera espiritual e da esfera social. Então, como eu falei lá no início, se é o momento para a gente parar e a gente identificar as nossas necessidades, é isso, assim, o que a gente pode tirar de positivo disso? Não, eu nunca consegui parar na minha vida. Eu trabalho muito, nunca tenho tempo para nada, estou sempre fazendo alguma coisa, eu estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo um artigo, ou estou atendendo, eu estou com os meus filhos. Não, mas espera aí. O que hoje, assim, e o atleta ele não tem, como você falou essa questão do hábito, eu estou falando aqui de forma, estou generalizando, tá, Sim, gente? lógico. Óbvio que, enfim, a gente tem atletas, óbvio, que já tem, né, um trabalho em desenvolvimento, que já tem essa preocupação, que sabem que isso é um diferencial, mas que não tem esse hábito. Até se você pergunta assim, o que você está sentindo? O que você está pensando? Ah, não sei, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Então, Verdade. esse é o momento, né? Então, assim, eu tenho falado, né, e trabalhado com os meus atletas, fazer mesmo uma listinha, sabe? Acho que a gente pode falar, né, não sei, de dicas e tal para deixar. É o que eu falei, ter muito cuidado com isso, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Mas alguém me perguntou aqui da questão da pandemia, não sei exatamente qual era a pergunta, mas Eu acho que após esse momento da pandemia não veio o o restante. impacto da sociedade. Qual vai ser o impacto da sociedade? Ah, sim, o Após essa Fabiano perguntou, pandemia, né? Fabiano. Olha, Fabiano, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que, assim, ninguém vai sair como entrou. Isso é um fato. Eu acho que todo mundo vai sofrer algum tipo de transformação. Já estamos sofrendo, em maior ou menor grau. Então, todos nós sairemos diferentes de como entramos. Seja pelo lado né, humano, né, de você ter empatia com o próximo, a gente estava falando sobre isso, assim, eu vejo que é muito difícil para o atleta ficar em casa, né? E atletas que têm um ritmo, né? Atleta olímpico, que treina uma intensidade absurda, atleta de futebol, atleta, seja qual modalidade for, mas que é atleta, né? Que vive do esporte, é muito difícil para ele estar nesse lugar, né? De estar em casa. Mas quando a gente pensa na questão da condição, como eu falei, que é uma condição que a gente não controla, pode ser um momento da gente pensar numa palavra que também já é muito familiar de todo mundo, que é empatia. É você se colocar no lugar do outro. É você pensar que, poxa, nesse momento eu estou recluso, mas eu estou protegendo uma senhorinha que está em casa, ou pessoas que são de fator de risco, né? Eu acho que isso, a humanidade, de uma forma geral, ela vai se contribuir nesse sentido. É o que eu falei, algumas pessoas em maior grau, outras pessoas em menor grau. Mas é uma situação que ensina, que tem muito aprendizado para a gente, porque é algo que a gente nunca viveu. E coloca a gente nessa conexão, nessas provocações, né? E tira a gente da zona de conforto, porque o indivíduo ele tem muita dificuldade em lidar com isso, com a imprevisibilidade, com o que vai acontecer? O desconhecido. Então, o desconhecido causa medo. Ainda mais a gente falando de uma questão de um vírus, né, da saúde, ligado à saúde. Então, com certeza, ninguém vai sair, né, e vai passar, a gente vai sair dessa, mas eu acho que ninguém vai sair da mesma forma que entrou. E é o que eu falo para os meus atletas, Otávio, assim, o treino a gente recupera. Quando chegar o momento, e vai chegar esse momento de todo mundo voltar a treinar, poxa, todo mundo vai ter a oportunidade de ter essa orientação, de conseguir recuperar dentro das estratégias e orientações que tiver, mas a vida a gente não recupera. Então, assim, se tem alguma coisa que você pode fazer hoje, o que eu posso fazer? Eu posso ficar em casa, posso atender pelo celular. Então, eu preciso sair na rua? Eventualmente, para fazer uma compra. Então, isso é pensar no próximo, né? Isso já é uma questão empática, né? De você pensar nesse bem maior. Então, acho que, pelo que ele perguntou, muito boa essa mensagem. Não, e até porque você vê, né? A gente fica dentro de casa e tem um pessoal que vai correr na praia, vai dar um mergulho, anda na rua como se nada tivesse acontecendo, e você está falando tanto da empatia, e é porque todo mundo quer fazer isso. Só que você abre mão exatamente porque você está pensando nos outros. E você vê que tem gente que não tem. Então, assim, é complicado às vezes, né? A pessoa ela precisa primeiro ter consciência, né? Exatamente, essa parte da conscientização, né? Assim, qual é a minha implicação nesse processo, né? A gente estava falando disso. O Israel tá aí, um abraço, Israel.
Um Meu abraço, treinador, Chael. meu professor de corrida está aqui também, Diego, maravilhoso, está me ajudando muito. É, essa questão é importante, assim, essa conscientização, né? Por exemplo, eu corria na lagoa, era o meu treino, a minha preparação para a competição era feita na lagoa ou ao ar livre, eu não estou correndo. E aí, quando você Uhum. vê alguém correndo, você fala, você só está correndo e está vazio porque eu estou em casa, entendeu? Então não é justo. Mas é Verdade. como a gente falou, as pessoas são impactadas de diferentes formas. Eu acho que vai muito da consciência de cada um, né? Entender que é alguma coisa temporária, que a gente está abdicando sim, está sendo restritivo, mas é por um bem maior, sabe? Eu tenho a minha consciência de que eu ficando em casa eu estou contribuindo de alguma forma, que seja para o Verdade. vírus não se espalhar, entendeu? Legal. Aí Vem cá, tem tem uma alguém pergunta aí, ó, perguntando. do Ah, Nicolas Raposo. Você já vivenciou, né, que ah. apaga toda hora, algum atleta que teve de abandonar o esporte por problemas psicológicos? Pra Nicolas, você aí. problemas psicológicos não. Já tive atletas com problema de lesão, né? Principalmente no judô é muito comum, né? A lesão no judô ela é presente o tempo todo. Eu já tive atletas que tiveram que interromper carreira no futebol também. E eu tive um atleta que teve um problema cardíaco, uma questão do tamanho do coração, e aí ele era muito novo e teve que interromper a carreira por uma condição mesmo de doença física, né, biológica, enfim. Mas emocional não, até porque isso é uma pergunta muito importante que ele fez, eu acho que vale, cabe, né, frisar, que não necessariamente o atleta que está rendendo, o atleta que tem uma boa performance, ele é saudável mentalmente. Então, a performance, o alto rendimento, a performance mascara muita coisa. Eu pego vários atletas que têm índice olímpico, que são, né, o terceiro melhor do mundo, que são atletas que estão sempre ali entre os 10 primeiros, mas que às vezes têm na história deles e no momento deles altos níveis de ansiedade, são infelizes nos relacionamentos, né? O esporte entra como uma válvula de escape. Então, se ele tivesse oportunidade, talvez ele até largaria, mas na minha prática, na minha vivência, muitos deles se mantêm pela necessidade, pelo amor, obviamente, mas eu nunca vivenciei um caso de um atleta que tivesse que parar por algum problema psicológico. Eu já tive atletas, inclusive, que tiveram transtornos maiores, né, de patológicos, emocionais, mas que eu consegui conduzir não só como psicóloga do esporte, mas com uma equipe que deu apoio de psicóloga clínica, agora eu me lembrei desse caso, e psiquiatra. Então foi um caso, enfim, como eu falei, não posso citar nomes, mas foi um caso que teve esse suporte, né, e essa orientação, e o atleta não precisou sair da modalidade, pelo contrário, o esporte ele atuou como um mantenedor dos níveis saudáveis desse atleta para a questão patológica que ele apresentava. Então, foi uma pergunta bem pertinente, mas vale ressaltar isso. Nem sempre o atleta que rende, ele está feliz ou ele está saudável emocionalmente, né? Ô, Adriana, tá Oi. bombando de pergunta Ei, aqui. Eu acho que é legal você Marquinho! responder, Acabou aí. porque, né, é bom responder, interagir com o pessoal Deixa eu aí. ver aqui. Tem aqui, ó, Fala acho aí. que é Luiz Marcelo. Estou Ah, ceguinho, sabia, Adriana? Meu filho de 10 anos saiu dos jogos, qualquer resultado sem fazer nenhum comentário. Aprendi a respeitar esse momento. Boa! Marcelo, perfeito. Se Importantíssimo. todos os pais fossem que nem É, você, tô brincando, porque eu sou mãe de atleta também. Mas é isso, perfeito. assim, tudo bem ele não querer falar, de repente ele vai falar em outro momento, né? Então, é isso mesmo, assim. Depois Ô, você fala para Adriano, ele, ó, quer falar, você vai estar ô, lá Adriano, eu vendo. brinco muito. Quando ganha, Ah, vai pra pizzaria. Quando perde, não quer nem falar. é E a verdade. volta e a volta no carro é terrível, Adriana. É A aquele volta no terror, carro, o pai dá aquele assim, eu não, hoje, silêncio. é isso, ó, perdeu o jogo, hoje eu não vou falar nada, eu não vou falar nada com esse moleque. Aí vai pro carro, entrou no carro, no caminho, aí começa, pô, moleque, quando o assim tu fala, eu nem te trago pro jogo, tu não jogou nada, teu É treinador é burro, aí verdade. começa. Isso é Sempre quando cruel. perde é uma tortura, né? Então, Tem outra Marcelo, Luiz aqui, Marcelo, não falar não significa que é de todo verdade. ruim, tá? Então, tá de parabéns. Respeite o seu filho nesse momento. O Bruno perguntou a importância da integração entre psicologia e fisioterapia na rotina do esporte. É O que você acha fundamental, da Bruno. importância? Eu acho assim, eu sempre penso no ideal. O que é o ideal? É você ter uma equipe interdisciplinar. O que é essa equipe interdisciplinar? É você contar com os profissionais que a gente fala das áreas acessórias, né? Além da psicologia, fisioterapia, nutrição. Então, assim, quando eu trabalhei no judô,
na confederação, a gente tinha um modelo ideal, porque éramos vários profissionais, a gente tinha estrategista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, médico, a gente tinha até uma ginecologista esportiva, né? Então, assim, é entender que essas diversas áreas, né, integradas, então todo dia, pelo menos uma vez por semana, quando a gente estava convocado em treinamentos, a gente trocava sobre os atletas, né, as informações, cada um falando da sua área. E eu já me peguei não só na fisioterapia, como alguém falou da questão da lesão, né? Muitas vezes o atleta... eu já peguei atletas que vão além da dor, né? Que acha que tem que treinar, que tem que se superar e não respeita o seu limite. Entendendo Perfeito. que, às vezes, não, mas o que o treinador vai pensar? Ou então, ao contrário também, né? Aquele atleta que dá migué, chinelinho, né? Que tipo, não, sentiu a fisgada aqui. E aí se apoia nisso como uma bengala. Então, eu acho fundamental, assim, é uma troca que, assim como as diversas áreas, tem que acontecer. Adriana, essa integração é muito importante, porque a gente vê, às vezes, até que em alguns lugares tem esse trabalho com psicólogo, com fisioterapeuta, mas tudo fracionado, né? Não interage. Né? Fica Tem cada muito lugar assim, eu tenho psicólogo, vai lá conversar com o psicólogo. Mas não é assim, o psicólogo faz parte do processo, ele faz parte do trabalho. Então ele tem que estar inserido em todos os momentos do trabalho em si, né? Não adianta, vai lá na sala de psicologia, vai lá na sala da fisioterapia, não. É tudo uma coisa só. E pegando esse gancho que você está falando, hoje eu me vejo numa situação diferente do que eu vivi, porque eu sempre fui ligada a clube, né? A gente trabalhou junto, enfim, no bar, confederação e tal. Hoje, eu estando no consultório, você sabe que isso que você falou é fundamental. Eu tenho como metodologia de trabalho, o que eu faço? Eu atendo o atleta, às vezes, uma vez por semana no meu consultório e uma vez por mês eu vou até o local de treino, eu vou até o habitat dele, seja na piscina, seja no tatame. E aí faço essa observação e tento sempre o contato. Então, eu tenho uma atleta que ela só tem uma treinadora. Ela não tem uma equipe interdisciplinar. Mas como é que eu vou trabalhar a questão emocional com a minha atleta pensando, por exemplo, no treinamento de habilidades, eu falar de meta, motivação. E essa meta não está em consonância com o que a treinadora quer dela. Perfeito. Não faz sentido o meu trabalho em cima disso. Então, hoje, graças a Deus, até respondendo aí o Thiago com relação ao treinador, são poucas as experiências que eu tive negativas de treinadores que não deram espaço, mas eu acho que o treinador, com a psicologia, né, e hoje, eu posso dizer que 100% da minha intervenção hoje tem apoio dos treinadores e treinadoras que eu trabalho, senão eu não vejo como funcionar, não é alguma coisa estanque. São poucas as experiências que eu tive negativas nesse sentido, mas o treinador ele tem que entender que o psicólogo é mais uma ferramenta, né? Então, assim, muitas vezes o treinador fica sobrecarregado com várias questões e ele saber que tem uma pessoa ali, assim como tem o fisioterapeuta, como tem o nutricionista, que pode auxiliar ele. É quase que burrice o treinador não lançar mão de um trabalho desse, né? Até para ele mesmo entender, né? Assim, o Thiago foi um que deu uma abertura muito grande quando a gente estava no bar com a Carol, né? A Carol Muniz, a psicóloga, entendendo que assim, a forma de abordar, a comunicação, como é que o atleta funciona, um atleta você dá um esporro e ele afunda. O outro atleta você já fala mesmo de uma forma diferente, né? Conduzindo a conversa de uma forma mais amigável, ele vai render. Então isso é inteligência do treinador. E o psicólogo pode atuar nesse sentido com essa orientação. Então ele pode ser um aliado do treinador. Então o treinador que entende isso tem no seu trabalho, eu acho que, melhores perspectivas, né? E consegue extrair o melhor do seu grupo ou do seu atleta também, né? Perfeito. Vamos ver se tem mais aqui. Qual a diferença você consegue verificar? Difícil ser pai de atleta. Trabalhando com atleta no seu consultório. Qual a diferença que você consegue verificar trabalhando com atleta no seu consultório? Quem foi que perguntou? Foi o Fabiano. Fabiano. Se tem alguma diferença do atleta? Não, então, Fabiano, a diferença para mim é que eu trabalhando no meu consultório, a procura ela é deliberada, assim, o atleta vem por vontade própria, ele não está ali, por exemplo, não é que, sei lá, no futebol, nas confederações, o atleta era obrigado, mas eu estando no consultório, eu já parto do pressuposto que o atleta está me procurando porque ele sabe que ele tem alguma necessidade ali, por mais que ele não saiba exatamente o que quer, mas ele tem a intenção e a adesão do trabalho fica muito melhor, porque ele já está aberto ao trabalho, porque ele me procurou.
Não sou eu que estou ali dizendo o que ele tem que fazer, fazendo palestra, falando que a psicologia é importante. Então, isso para mim é a diferença fundamental. Então, a adesão do trabalho é muito maior. O Marquinhos falando que teve a oportunidade de trabalhar com a Adriana, com certeza faz muita diferença. Trabalhar a cabeça não só da... Mas, ó, tem comissão que me deu mais trabalho que atleta, vou te falar. Deixa em off aqui, mas teve comissão que deu mais trabalho. Olha que eu não consegui dar jeito, não. Ó, tem aqui, ó, Humberto falando aqui, ó. Passamos pelo dia... Caramba, paga que negócio. Referência ao autismo. Você já teve alguma experiência com atletas dessa categoria? Do autismo? Não. Não tenho, Humberto. Não tenho essa experiência, não. Nem com para-atletas, nem com deficientes mentais, deficientes físicos, eu não tenho essa experiência, não. Tenho colegas que têm muito capacitados para isso, acho que é um desafio. Tenho muitos colegas da educação física que trabalham essas valências com crianças com autismo. A gente sabe dos impactos positivos, principalmente da atividade física, né, para esses transtornos, mas eu não tenho experiência, não. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu te falar, Adriana, então posso fazer uma pergunta? Por favor. O Fabiano falou aqui que faz maratona, botou que o atleta quando vai mais aberto para escutar, quando vai no consultório, colocou o que você falou aí, reforçou, né? Sim. Vem cá, eu queria que você desse uma mensagem para os atletas do Sub-20. Thiagão deve estar aí. Thiago trabalha com Sub-20, né? Trabalha com o Marcos lá. O atleta do Sub-20, eu sei que você já falou um pouco disso, mas eu gostaria de falar aqui para reforçar. Ele é o último ano dele, né? Estou falando do último ano do Sub-20, 2000, né? No ano 2000. Ano que vem ele já é profissional. Só que ele já perdeu praticamente aí metade do ano. Esse menino deve estar preocupado, não deve? Como é que você acha que ele tem que estar trabalhando a cabeça dele? Eu sei que você já falou muito isso, mas acho que é legal a gente fazer essa pergunta específica para você transmitir essa mensagem, que eu acho que é muito bacana. Como é que ele deve estar nesse momento? Como é que ele deve estar se preparando? Eu acho que é como eu falei lá no início, né? Primeiro que não dá para a gente generalizar, cada caso é um caso. A segunda questão como eu falei, a questão da aceitação, aceitar que existe essa condição que foge ao controle dele. Então não adianta agora se vitimizar ou potencializar aquilo que já é estressante, por ele estar, né, numa transição de carreira, vamos chamar assim, né, que é fundamental, porque a gente sabe que essa idade, o atleta ou ele se firma ou eventualmente no futebol não tem mais essa chance. Mas é o que eu falei, a gente tem que lidar com o concreto, né? Quando as coisas retornarem, o que pode fazer para adiantar esse processo em termos emocionais, né? O que eu tenho feito com os meus atletas que não são do futebol, que não estão nessa situação, mas que eu posso deixar como dica? Uma coisa prática, né? O que ele pode fazer, que é uma forma até de reduzir a ansiedade, é pegar um papel, coisa simples. Pega um papel, anota nesse papel a sua lista de preocupações com relação a isso. Então faz lá uma listinha, bota 5 coisas que te preocupam em relação a essa transição. Eu não ter oportunidade, eu ter perdido minha condição física, eu vou ficar para trás com relação aos outros. Estou aqui, né, chutando, né? Cada um pode ter a sua lista. Uhum. Dentro dessa lista, então lá você botou 5 fatores. Você vai, como se fosse assim, imagina uma reguinha de 0 a 10. Não precisa ser de 0 a 15, não. De 0 a 10. O 10 é o máximo e 0 é nada. O quanto aquela preocupação, ela te interfere. O quão preocupado você fica. Em termos de hierarquia mesmo, né? Você vai classificar essa lista de preocupações de 0 a 10. Eu perder meu espaço, minha condição física, seria um 5. Eu ficar para trás, seria um 8. Então, pensa nessa medida de grandeza. Depois que você fizer isso, para não ter que pensar em tudo ao mesmo tempo, eu acho que isso é fundamental, porque senão, é o que a gente falou do looping, né? Você começa a se preocupar com tanta coisa e você não consegue focar, e aí que entra mesmo, os problemas acontecem. Depois que você fizer essa lista e viu o que mais te preocupa em termos de grandeza, você vai buscar as alternativas que você tem com relação a isso. E essas alternativas, elas podem vir de você, ou seja, o que eu posso fazer para... Eu tenho controle sobre essa alternativa? Eu posso fazer alguma coisa com relação a isso? Ou eu preciso buscar ajuda com alguém? E se você tiver essa oportunidade de buscar ajuda, né, seja com seu treinador, com o preparador físico, com o pai, com alguém da família,
faz isso, né? Então, eu acho que fica uma Legal. dica prática, assim, e é Fantástico. o que eu falei, existe uma condição que você não controla, né? Então, dentro dessa gradação, você vai ver aquilo que mais te preocupa e você já vai pensar sobre as alternativas. Então, você já está fazendo alguma coisa, você não está parado. Então, você não está em desvantagem. Eu acho que Legal. isso tem funcionado bem, assim, para vários aspectos, não só para transição de carreira, não. Sim, bom demais. Deixa eu te falar, Adriana, faltam 4 minutos, mais ou menos. Show! Nossa, passou rápido. É, é muito rápido, né? Tá muito bom o papo. É, tem só o Luiz Marcelo aqui, que ele botou mais Ah, uma aqui. É, pai do atleta de um grande clube foi chamado a atenção pela psicóloga do clube. Acha essa intervenção válida? O ixi, psicólogo não é, conversar com o pai é, ah, tá, entendi. Foi chamada a atenção. É pela difícil psicóloga. opinar, assim, não dá para saber o contexto, assim, eu não posso opinar sobre Depende, outra né, de muita prática, coisa, né? né? É, Depende muito, assim, a intenção é claro, que se eu pensando no meu papel como psicóloga de um clube, se eu chamo um pai ou uma mãe, primeiro que para mim pai e mãe são parte do meu processo de trabalho, principalmente com verdade, menores de idade. Eu não tenho como perfeito, atuar, o pai e a mãe são meus aliados também, até para verdade, a coleta de informação, até para as ações que são previstas e orientadas e sugeridas. Então, muita coisa acontece dentro de casa, mas é difícil opinar sobre o trabalho de uma outra pessoa, né? Se é válido ou não. verdade. Desculpa, mas Na ba- não lá, consigo lá na opinar. base, lá para os atletas da base, a gente fala para os pais, é exatamente isso. Que no time de futebol profissional você tem que ganhar o vestiário. No time das crianças tem que ganhar a arquibancada, que são os pais, né? Então, É verdade. eles têm que ajudar bastante nesse processo, né? Que eles Não, é o que isso é eu deles, não falei. tem jeito. Todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, né? Eu Sim, nunca me esqueço quando a gente treinava lá. A gente treinava é ótimo, né? Porque eu me boto no meio. Quando a gente estava no Flamengo e às vezes os treinos eram na praia. Eu ficava sentada, porque eu ficava observando o treino, e volta e meia passava, né? A gente caminhando no calçadão e sempre parava, porque eu ficava de uniforme, né? E aí parava algum pai ou, enfim, algum familiar. Pô, eu tenho um filho, joga muito. Não tem como ele fazer um teste lá, não. Qual pai que vai falar que o filho não joga muito, gente? Então, exatamente, assim, exatamente. é um desafio para a gente como psicóloga, né, atuar nesse sentido e para vocês também, né, de fazer esse meio de campo aí, como você falou, Com da certeza. arquibancada com o atleta e o filho, né, e os pais. Mas é um desafio Sim. muito grande. Então, os pais também têm que ter essa consciência e merecem um acompanhamento, orientação. Pai também Com não sabe. Ah, certeza. O Bruno foi meu atleta também. Joga Bacana. Um nada. abraço, Bruno. Joga Joga nada. nada. Tá com a Ele gente tá lá, com o treinador do vocês, né? Sub-20. É o É treinador do Sub-20 do verdade, Serrano. Tá verdade, lá com que a gente. bacana. Nota Isso um é muito milhão. legal, assim. Pô, obrigada que o pessoal tá gostando aí. Deixa eu te É, falar, Adriano. Vai, fale-me. Tá acabando, né, nosso tá tempo. acabando. Se Fala, você dá deixar, alguma eu falo pra orientação, caramba. o que você recomenda, deixa uma mensagem. Vou até acelerando, porque eu tenho medo de acabar e você não deixar uma mensagem, não, falar, não dar uma recomendação. Eu acho que a mensagem é essa, assim, para os atletas que estão assistindo, é o que eu falei, assim, o treino, não se preocupem agora, cuidem da sua saúde mental, física, vinte e social, seis segundos. espiritual. E o treino, a gente recupera, as vidas não, tá? Então, assim, busque ajuda se precisar, não tenha vergonha, psicólogo não é para maluco, como falaram. E, assim, informação é a nossa arma. Então, dá parabéns pro Otávio, porque eu Legal, acho que é isso. Adriana. Vamos divulgar as boas informações, vamos Muito filtrar, obrigado, Adriana. tá? Muito obrigado.